Nesta manhã, a ministra Tereza Cristina, que está em viagem internacional, se reuniu com a ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu. Durante um encontro em Lisboa, Tereza Cristina anunciou a retirada de embargo sobre produtos lácteos vindos da região de Açores. O embargo já existia há 5 anos. Quem tem mais informações sobre este encontro e a agenda da ministra em Portugal é a repórter Paola Cuenca, que está em Brasília. Fala um pouquinho para a gente, Paola, boa tarde, bem-vinda. Sobre essa agenda aí, quais são as próximas atividades, as próximas reuniões da ministra? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste feriado. Olha, a agenda da ministra é uma agenda bem curta, na verdade, por se tratar de uma viagem internacional. Tanto é que a ministra embarcou no sábado à noite, chegou ontem em Portugal e hoje cumpriu a primeira agenda, que foi esse encontro com a ministra da Agricultura, Maria do Céu, que é, na verdade, a pessoa que convidou Tereza Cristina para ir até a Europa. Nesse encontro, então, como você já falou, Tereza Cristina anunciou que o embargo a produtos lácteos vindo dos Açores será levantado. Ele vai ser retirado, esse embargo. A nossa produção conversou com o Benedito Rosa, que é comentarista do Canal Rural, para entender se por acaso esse levantamento de embargo poderia representar alguma ameaça para os produtores brasileiros da produção de lácteos, mas na verdade o Benedito explicou que esse levantamento de embargo se trata como uma política até de diplomacia, uma política de boas-vindas, algum conflito que existia ali sobre esse comércio, agora então resolvido, faz com que os produtos possam chegar até o Brasil, mas claro, com tarifas de importação como já são aplicadas. Então, se trata até de um movimento diplomático feito entre os dois países. Nesse encontro, inclusive, a ministra da Agricultura, Maria do Céu, reforçou que Portugal está a favor do fechamento do acordo Mercosul e União Europeia desde o primeiro momento, o que é muito importante, claro, para o Brasil firmar essas relações, já que existe bastante ruídos a respeito do fechamento deste acordo, que já tem negociações aí que passaram de 20 anos. É toda uma questão muito importante, de fato, para que a ministra da Agricultura vá até a Europa para tentar desfazer esses maus entendidos, esses conflitos de comunicação sobre a produção agropecuária do Brasil. Nesta segunda-feira, na parte da tarde, Tereza Cristina ainda participa de um seminário intitulado Portugal-Brasil, Oportunidades de Negócios para o Setor Agroalimentar. Na terça-feira, Tereza Cristina, acompanhada da comitiva dela, também visita o Porto de Sines, que é um porto líder de movimentação de cargas. Nessa visita, ainda deve ser discutido um projeto de implantação de uma plataforma especial para fazer a exportação de frutas e carnes brasileiras para outros países da Europa, norte da África e também para o Oriente Médio. Na quarta-feira, a ministra já deve retornar. Eu lembro aqui que a comitiva da ministra é formada pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Alceu Moreira, e também o secretário de Comércio Internacional e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, que também é embaixador, na verdade. Então, essa visita ela foi muito rápida, na verdade, feita a um convite da própria ministra da Agricultura, Maria do Céu, e num momento importante por conta das estratégias, já que o Brasil precisa fazer todo um trabalho de imagem para conseguir fechar esse acordo Mercosul e União Europeia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma administrativa não vai ser votada neste ano. Segundo Maia, a comissão especial deve ser instalada nas próximas semanas e o prazo de emendas vai inviabilizar a votação em 2020. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso e deve ser discutida primeiro pelos deputados federais para depois seguir ao Senado. E sobre esse assunto a gente vai conversar com Miguel Daúde e a gente quer saber quais são os impactos aí dessa reforma não ser votada neste ano. Boa tarde, bem-vindo, bom estar com você aqui nesse feriado, Daúde. Obrigado, você também, Kelly Ávila, é um prazer. Eventualmente a gente sempre se encontra aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos entender o que acontece, né? Eu tenho dito já há bom tempo que esse ano não vamos ter reforma nenhuma, nem a reforma administrativa, nem a reforma fiscal, nenhuma reforma vai sair. Em função do que não sai? Por que o Brasil sempre teve dificuldades em implementar mudanças estruturais para que possa dar sustentação ao nosso crescimento, né? Então, quando nós olhamos a nossa Constituição, nós temos lá os 3 poderes. Um deles é o Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade
é de guardião da Constituição, ou seja, tudo que nós estamos fazendo está de acordo ou não com a Constituição, quem decide, quem vê, analisa é o Supremo Tribunal Federal. Os eleitos do Supremo vêm exatamente de indicação do Executivo, ou seja, do Poder Executivo. Então, ele elege. O Poder Executivo é eleito pelo povo, não pela maioria. Né? Se nós olharmos a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com 57 milhões de votos, uma boa votação, mas não foi a votação total do povo brasileiro. O Legislativo, que é o Congresso, os membros do Congresso, na realidade, pela Constituição, eles são os representantes. Né? O Congresso é o representante do povo, os deputados são os representantes do povo. Só que na nosso DNA, na nossa cultura, deputado se elege com os seus redutos eleitorais. Ou seja, eu sou deputado dos funcionários públicos, eu sou deputado dos lixeiros, eu sou deputado dos médicos. Então, ele não está no Congresso trabalhando por um projeto para o Brasil, ele está no Congresso trabalhando para que ele possa se reeleger. Claro, Kelly. Um senador tem de despesa por Estado R$350 mil, um deputado R$260 mil. Né? Então, o que eles querem? Eles querem ficar no poder. E eles negligenciam nessas decisões. Então, portanto, Kelly, se nós não tivermos um plano para o Brasil em que a sociedade obrigue os parlamentares a cumprirem, nós não vamos ter reforma nenhuma e, infelizmente, o nosso destino não será muito bom caso a gente não faça a reforma. Eu ouço o Maia falar desde 2018, 2019, nós vamos ter reforma administrativa, nós vamos ter reforma da Previdência, reforma tributária, e até agora nada aconteceu. Infelizmente, o povo brasileiro está sequestrado pelo Congresso, que faz o que ele quer e dos seus interesses para gastar bilhões nas eleições que a gente está vendo. Com a continuação do risco de seca em algumas regiões do Brasil, os preços do café em Nova York subiram quase 10% nos últimos 3 meses, segundo o analista da Asher Consulting, Marcelo Fraga Moreira. Para entender como é que fica o mercado, a gente vai conversar com ele. Boa tarde, Marcelo. Qual que é o motivo desse movimento aí nos preços? Bem-vindo. Então, de julho para cá, o mercado subiu muito, ele chegou a subir quase 40%. Com os fundos recomprando posição, esticando o mercado, né? Porque teve o problema da seca e o risco de eventual geada durante o mês de julho e agosto. Depois que o mercado deu essa esticada para 134 centavos por libra-peso, o mercado voltou para 105 na semana passada e hoje voltou ao redor dos 109. Está tendo muita previsão de chuva agora para as próximas 2 semanas e isso deve acalmar um pouco esse risco da seca, né? E a quebra para o ano que vem. Mas ainda é muito cedo para a gente falar se realmente vai ter mais seca ou não, né? E o que o produtor deve fazer nesse momento? Qual que é a dica aí para o produtor? Fique atento a qual que é o custo de produção dele, que hoje o mercado estima entre 450 a 500 reais por saca, né? E o que ele puder já ir fixando para o ano que vem, acima de 600, 650 reais por saca equivalente, em reais, a gente já acha que é interessante fixar. Porque se não vier a geada, se não vier a seca, o mercado pode voltar de novo para o redor dos 500 reais por saco. Se vier a seca e o ano que vem vier a geada em junho e julho, a gente estima que o mercado pode dar um rally novamente para uns 140, 150 centavos por libra-peso, que isso representaria um café ao redor de 700 a 750 reais por saca novamente. Marcelo, brigadão pela sua participação com a gente aqui. Bom feriado. Volte mais vezes aqui ao Mercado e Companhia. Uma boa tarde. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.